É isso aí, galerinha! A professora Tabata aqui junto com vocês novamente para mais uma aula. Essa que é a nossa aula 34.1 e nessa aula nós vamos dar continuidade que a professora Laís, o professor Jefferson têm abordado aí em relação ao nosso sistema reprodutor. E aí, na aula de hoje, a gente vai enfatizar e deixar bem esclarecido dois fenômenos que dão, dois processos, na verdade, que dão origem aí, então, às nossas células reprodutivas. Exatamente, nós estamos falando da nossa célula ovo, né? Ou ovócito secundário, né? E também falando do nosso espermatozoide. Nosso não, né? Da parte masculina aí. Tudo bem, então? Vamos lá conhecer nosso material? Aula 34.1. E nessa aula, então, a gente vai falar sobre os dois processos denominados gametogênese, certo? Então, anota aí no seu caderninho, já fica bem consciente de que existe um processo dentro da biologia que é responsável, então, pela formação dos nossos gametas. Então, quando a gente fala dos gametas no geral, a gente está descrevendo o processo gametogênico, tudo bem? E aí, para a origem específica da célula reprodutiva masculina, nós temos chamado de espermatogênese e para a estrutura feminina ou para a célula feminina, chamada de ovogênese. Então, quando a gente, pelo próprio nome, né, a gente sabe que gênese significa origem e gameto vem da parte dos gametas. Então, é a origem dos gametas. Como que eles são originados? Como que se dá esse processo, né? Aonde eles ocorrem? Porque normalmente quando a gente fala, ou cai isso, aplica na prova, os nossos estudantes ainda ficam um pouco confusos. Ah, sim, eu sei que o espermatozoide faz parte do sistema reprodutor masculino, mas qual é a estrutura ou qual é o órgão específico, né? Alguns já ouviram falar lá de vasectomia e aí ficam preocupados, né? Como é que vai acontecer isso? Se é um processo de cirúrgico, de intervenção para a reprodução, isso quer dizer que vai justamente atuar num local onde você vai ter o impedimento de, no esperma masculino, ter a presença do gameta masculino, que é o espermatozoide. Né? Então, a gente tem que estar bem inteirado desse assunto. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar então, vários espermatozoides, eles são lançados durante o processo de ejaculação, milhares deles, e aí você tem o ovócito secundário, tá bom? Que a gente vai entender mais um pouquinho nessa aula do porquê que a gente chama corretamente de ovócito secundário. Então, o processo de gametogênese é aquele que vai formar, produzir os nossos gametas dentro do processo de reprodução sexuada. Então, nos animais, esse processo acontece nas glândulas sexuais. Outro nomezinho que a gente, às vezes, já fala delas, mas não especificamente. Então, quando a gente fala de glândulas sexuais ou gônadas, nós estamos falando de quem? Das nossas, essas estruturas que vão produzir, né, os hormônios, tá? E que vão dar o início aí para esse processo de diferenciação entre machos e fêmeas com essa produção nas gônadas desses gametas, tudo bem? Então, o processo de divisão celular responsável por esse processo de formação de gametas é denominado, e a gente já estudou, processo de meiose, tá? A meiose nos homens irá resultar na formação dos espermatozoides, enquanto nas mulheres você vai ter a formação dos óvulos. Tudo bem? E aí a gente tem o processo específico de espermatogênese. A espermatogênese, então, ela é a origem do espermatozoide. Como que acontece isso? A partir de que momento nós vamos ter esses processos de diferenciação? Quem que vai atuar nesse processo? É isso que nós vamos estar vendo a partir de agora.
Então, quando a gente fala de espermatogênese, a gente sabe que é um processo referente ao sexo masculino, onde você vai ter uma estrutura, um órgão específico chamado de testículo, e a gente sabe que o homem tem 2 testículos abrigados, né, acondicionados lá no saco escrotal, correto? Então, esse processo todo vai ocorrer nessa estrutura, nos testículos, tá bom? Já coloca onde vai acontecer isso aqui, ó. É a mesma coisa que a gente fala de digestão ou absorção dos nutrientes que são digeridos lá no intestino delgado. Então, você tem que saber o local específico. A espermatogênese, que vai dar origem aos gametas, vai ocorrer aonde? Lá nos testículos, tá bom? Também chamadas ou denominadas de gônadas masculinas. Nos mamíferos, geralmente os testículos ficam fora da cavidade abdominal, ou seja, no escroto, no saco escrotal, que é essa região que nós estamos visualizando aqui, né? Em uma bolsa de pele chamada de bolsa escrotal ou saco escrotal. E os homens já devem ter observado que esse saco escrotal, ele vai ter aí uma diferenciação quando está um tempo muito quente, quando está um tempo mais frio, não é? Então, ele pode ficar retraído, aproximando os testículos. O saco escrotal ele tem, então, movimento, ele vai aproximar os testículos do corpo em períodos mais frios e vai deixá-los mais distantes, distendendo esse saco escrotal para afastar esses testículos do corpo do homem, para que não tenha essa diferença muito grande, porque nós estamos falando de estruturas, unidades reprodutivas, nossas células. Tá? E se elas são células, elas têm proteínas, elas têm todos os elementos que as unidades celulares têm. Então, eles têm que respeitar também uma certa temperatura. Então, o que a gente diz aqui? Ó, a temperatura dos testículos ela permanece aproximadamente 1 grau inferior à temperatura corporal, tá bom? Então, se o corpo está aí a 34, o saco escrotal vai estar a 33, tá tudo bem? Na sequência aqui a gente consegue visualizar nessa imagem. Então, internamente a esse saco escrotal nós vamos ver os testículos, tá bom? Nós vamos ter o epidídimo, que é essa região aqui na parte superior ao testículo. E nós temos os ductos deferentes, não é diferentes, ductos deferentes. Se a gente acabou de falar que os homens têm 2 testículos e um saco escrotal, e se são 2 testículos, sobre cada testículo nós vamos ter um epidídimo também, então vai ser 2 epidídimos, e partindo desse epidídimo, os ductos deferentes, então nós também vamos ter um número de 2. Eu vou colocar aqui só para facilitar a compreensão de vocês, tudo bem? Então a gente tem 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, os testículos e um único saco escrotal, tá bom? Eita, escrevi bem legal, né, galera? Foi, professora? Meu Deus, um saco escrotal. Tudo bem? Seguindo aqui, então. As células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos. Marca esse nomezinho também, que é muito importante. Túbulos seminíferos. Esse emaranhado dentro dos testículos, tá bom? Você vai ter essa aglomeração toda, ó. Então, dentro dos testículos, estão organizados ao redor dos túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, deixa eu ver qual é a cor que tá aqui. Deixa eu colocar azulzinho. Talvez seja mais fácil. Né? Aqui, tá? Então, lá dentro dos testículos, nós temos esses túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides serão produzidos. Então, já de compreensão nossa que nessa região você vai ter que ter todo o máximo de cuidado, de atenção em relação à temperatura, de impactos, de enfermidades que possam vir a comprometer tanto a produção em nível de quantidade desses espermatozoides e também ao nível de qualidade desses espermatozoides. Por quê, gente? Olha aqui. Dependendo de alguma situação
que o indivíduo sofrer na sua infância, uma determinada, por exemplo, cachumba, né? Alguma doença viral ou bacteriana, ela pode sim comprometer os aparelhos reprodutores, certo? E aí o homem pode não chegar a ser completamente estéril, mas ele pode ter uma dificuldade de engravidar, né? Uma moça, por quê? Porque a quantidade de espermatozoide, para fazer todo o percurso que nessa aula a gente vai ver como é que é, e também a habilidade, a agilidade desse espermatozoide também ele é importantíssimo para percorrer todo o percurso e conseguir chegar em tempo hábil lá no encontro, né, da célula reprodutiva, que se dá lá, acho que a gente chama de tubas uterinas, antigamente chamada de trompas de Falópio. Tudo bem? Então, o homem tem que estar bem atento também. Eu sei que o homem é meio desligado quando é mais jovem, joga bola de todo jeito, chuta de todo jeito, né? Faz umas brincadeiras indevidas. Eu já vi menino brincando na escola, de um dar chute né? No outro, naquela região que você já sabe que não é legal, que pode realmente te danificar, além de pelo menos, eles descreverem que é uma dor quase que insuportável, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Pode jogar, diretor. Há um hormônio de suma importância nesse processo de diferenciação que a gente chama e já identificou nas aulas anteriores, que é a testosterona, tudo bem? Este hormônio é secretado pelas nossas células intersticiais. Então, prestem atenção, existe um grupo de células chamadas de células intersticiais, tá? Essas células intersticiais, elas é que são responsáveis pela produção do hormônio, tudo lá na região do testículo. Ao redor dos túbulos seminíferos, que nós mostramos anteriormente, estão as células de Sertoli. Então, ao redor desses túbulos, nós temos um outro agrupamento de células chamado de células de Sertoli. E essas células de Sertoli estão aqui, ó. Essas células de Sertoli, que ficam, então, né, ao redor dos túbulos seminíferos, são responsáveis pela nutrição e também pela sustentação das células de linhagem germinativa. Você vai acompanhar aqui essa aula e você vai identificar quais são essas organizações dessas linhagens germinativas. Elas vão recebendo nomes distintos. Aqui em cima você já consegue perceber isso aqui, ó. Elas vão recebendo nomes distintos, essas células de linhagem. Então, temos as células reprodutivas. Essas células reprodutivas, ao longo do processo de meiose, dentro da espermatogênese, vai sofrendo diferenciação, formando, a partir de espermatogônias, formando os espermatócitos, as espermátides e das espermátides, os espermatozoides em si. Tá bom? Então, é todo um processo que é desencadeado e isso a partir da testosterona, tá certo? Pronto, cadê? Ainda, nessa parte aqui não tem, vamos lá. Eu tô sentindo falta de uma coisa aqui. Tudo bem. Vamos lá, então aqui a gente tem o processo de diferenciação, então, do espermatozoide, tá? Se a gente falou que ela é uma célula reprodutiva, e quando eu marquei aqui para vocês, ó, espermatogônias, espermatócitos e espermátides, no início elas são células normais, comuns, como a gente está visualizando aqui. Então, ela vai ter todas as organelas citoplasmáticas, né, mitocôndrias, complexo Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, tudo bem? Os centríolos, ok. As mitocôndrias, né? Então, não vai ter aqui o que a gente, cloroplasto, porque a gente está falando de uma célula animal. Perfeito. Aí, o que vai acontecendo? Quando começa a dar o start para que esse processo de meiose ocorra, já vai desencadeando, então, essas diferenciações. E o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, que vocês lembram que são aquelas vesículazinhas, né? Como se fossem bolsazinhas ou pratinhos empilhados, que são os dictiossomos, eles vão começando a se diferenciar e vão formar uma parte muito, muito importante
para o espermatozoide, que é o acrossoma, que vocês estão visualizando aqui embaixo, ó, tá? Então, o acrossoma, então ele vai começar a ir para uma região anterior, como vocês estão acompanhando aqui, ó, nessa sequência, tá? Ele vai e você vai ter o que é residual, ele vai ser liberado dessa unidade celular. E aí que vocês conseguem acompanhar aqui, ó, cada uma dessas aqui são as mitocôndrias, perfeito? E olha o que está acontecendo com as mitocôndrias, gente. Deixa eu pintar de vermelhinho. Olha o que está acontecendo com as mitocôndrias. Para onde que elas estão indo? Elas estão sendo direcionadas. E outra coisa importante, tá vendo isso aqui? São lá os nossos centríolos. Os centríolos vão ajudar a formar, então, o quê? Esse alongamento, tá? Como se fosse, não, é uma cauda dessa célula, que é o espermatozoide. E aí as mitocôndrias também vão começar todas a se alinhar e vão formar o que a gente chama de peça intermediária, que está aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter uma cabeça. Na região da cabeça, você vai ter o acrossoma, que a gente vai falar que esse acrossoma, lá naquela primeira imagem, quando a gente iniciou a aula, ele é que vai permitir a entrada de uma das camadas do ovócito, tá bom? As mitocôndrias que estão aqui nessa peça intermediária vão dar toda a energia, vão gerar a energia necessária para o deslocamento ou movimento desse grande flagelo, dessa grande cauda aqui, dessa célula reprodutiva que é o espermatozoide. E aí a gente vai lembrar vocês, que a gente já discutiu, até que fez uma cobrança dessa informação numa atividade, que quando esse espermatozoide encontra o ovócito secundário, essa parte aqui, tá? Anterior, essa parte aqui, ela vai entrar, que tem um núcleo aqui dentro, mas essa outra parte aqui, ela não vai entrar. Então, não existe DNA mitocondrial lá de origem paterna no ovócito, ou seja, na célula ovo-zigoto depois da fecundação. Somente feminino, porque é da origem do ovócito. Tudo bem? Continuando aqui. Aí a gente tem essa visualização, né, mostrando novamente todo esse processo de diferenciação dessas células, tanto da espermatogônia, da espermátide, do espermatócito primário e secundário, do espermatozoide em si, tá? Isso tudo vai ocorrer lá nos túbulos seminíferos, que estão envoltos aí pelas células intersticiais, pelas células de Sertoli, que nutrem, né, todo esse processo aí. E aqui a gente consegue ver bem legal o canal, né, deferente, tá bom? E a bolsa escrotal, certinho? Aqui uma outra imagem também mostrando bem essa diferenciação da peça intermediária para a cabeça e a região da cauda, ok? Aí, como a gente falou aqui, o acrossoma, que é essa camada que vai fazer a penetração, ou seja, a fertilização desse ovócito, ele só consegue isso porque nesse acrossoma nós temos aí várias enzimas que vão fazer esse processo de ativação e permitindo que o núcleo do espermatozoide entre na célula, ultrapasse as 3 camadas do ovócito ou do óvulo feminino e chegue ao núcleo feminino e se fundam formando a célula ovo ou zigoto. E aí a gente passa para especificar, então, né, todo o processo, vamos descrever agora como ocorre esse processo de espermatogênese. A gente já viu onde acontece, já vimos que os hormônios, ou que seja, a testosterona vai ativar esse processo, e aí você vem aí dentro dos testículos, né, você vai ter lá nos túbulos seminíferos esse processo acontecendo, tá? E aí ele é dividido em fases, no caso, 4 fases. Deixa eu marcar aqui. 4 fases, tudo bem? A primeira fase é chamada de fase de proliferação ou de multiplicação. É fácil você associar essa primeira fase, deixa eu vir para cá um pouquinho.
É fácil você associar essa primeira fase, porque você pensa aí, ó. Eu estou falando de um processo, no caso aqui, a espermatogênese, correto? Que vai dar origem às células reprodutivas. O homem só vai produzir uma célula reprodutiva? Não, né? Ele vai produzir várias, ok? E aí a gente já estudou o processo de meiose e a gente viu que a meiose está aqui participando do processo. Então você vai ter, pelo menos aí, 4 novas células, ok? E aí então, 4 espermatozoides. Então, a gente tem inicialmente aí a fase de proliferação. Tudo bem? Perfeito? Nessa fase de proliferação ou multiplicação, inicia-se então no momento da puberdade, né? No homem aí a partir dos 10, né? 10, 12, 14 anos, dependendo aí da região, dependendo aí de toda uma questão fisiológica, tá? Mas normalmente nesse período, e ocorre de modo contínuo durante toda a vida. Então, a partir do momento que o homem entra na puberdade, ele já vai ser o produtor do que nós chamamos de esperma. Aí, dentro dessa puberdade, ele tem a primeira poluição noturna, né? Acorda todo aí de um jeito constrangedor, mas iniciada e é marcada, então, a sua fase de puberdade, tá bom? Essas células primordiais, as células primordiais dos testículos, diploides, abre para mim, diretor, deixa eu marcar aqui esse termo, que são o diploides, né? Quando a gente fala em diploide, quer dizer que são 2 N's. Todas as células reprodutivas, ou seja, o que vai finalizar a espermatogênese, que são os espermatozoides, eles vão ser haploides. Deixa eu colocar de azul. Haploides. Tá? Ou seja, N. Isso quem são? Os espermatozoides, tá? Eles são todos haploides, porque já ocorreu a meiose. A gente sabe que a meiose tem a meiose 1 e meiose 2. Então, você já está ciente disso. Então, as células primordiais dos testículos, que são diploides, elas vão aumentam em quantidade por sucessivas ou consecutivas divisões de mitoses e formam, então, as espermatogônias. Gente, as espermatogônias, elas estão lá, ó, no início. Tá vendo aqui, ó? Espermatogônias. Então, é o início desse processo de diferenciação, tá bom? Então, na fase 1, eu tenho as células normais se transformando em espermatogônias, ou células reprodutivas, ou células germinativas, se transformando, se diferenciando em espermatogônias. Isso vai ocorrer na fase 1, chamada de fase de multiplicação. E aí, nessa fase aqui, anotem aí que o que vai estar sendo o foco desse processo é a mitose, não meiose. Mitose nessa primeira fase, tudo bem? Então, eu posso colocar assim, professora, no meu caderno, fase 1, multiplicação. Células 2N, que são as células diploide, o que vai acontecer? Sucessivas mitoses, então são palavras-chave. Diploides, mitoses e espermatogônias são as palavras-chave aí, se você estiver anotando no seu caderninho. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos aí, seguindo para a fase 2. Na fase 2, eu tenho um pequeno aumento. Eu vou passar essas 4 fases aqui para espermatogênese um pouquinho mais devagar. E já quando a gente entrar na ovogênese, eu vou acelerar um pouquinho, devido ao fato de eu estar explicando bem detalhado. E aí só vai mudar alguns termos, tá bom? Então, fase de crescimento é um pequeno aumento no volume do citoplasma, tá?
Lá na fase 1, crescimento, aumenta um pouquinho e multiplica, vai aumentar o número de células, né? Ou formar várias espermatogônias, tá? E aqui um pequeno aumento no volume do citoplasma das espermatogônias, que as converte em espermatócitos. Então, de espermatogônias, agora eu vou ter a formação dos espermatócitos, tá? De primeira ordem, por isso que tem espermatócito 1, 2, tá? Também conhecido como espermatócitos 1 ou espermatócitos primários, que ainda são diploides. Então, professora, lá no meu caderno, eu vou colocar aí fase de crescimento. Por que é crescimento? Como assim crescer? Citoplasma se avoluma, fica maior, tá bom? Por isso que ele vai aumentar de tamanho, tá? Fica como se fosse uma célula, um balãozinho sendo inflado, tá? Cheio, tá certo? E aí você vai ter espermatogônios se transformando em espermatócitos, agora chamados de espermatócito primário, e eles continuam sendo diploides, ou seja, 2Ns. Na terceira fase é a fase de maturação. Então vamos lá, fase de multiplicação, fase de crescimento e agora a terceira fase, fase de maturação. Também é rápida nos machos e corresponde ao período de ocorrência de meiose, tá vendo? Lá na fase de multiplicação, eu tenho mitose, perfeito? Espermatogônias sendo transformadas, células germinativas sendo transformadas em espermatogônias. Na fase de crescimento, eu vou ter aumento do volume do citoplasma e eu vou ter de espermatogônias, formação de espermatócitos primários. E aí também ainda continua diploide, tudo bem? Aqui na terceira fase eu já tenho o processo de meiose, então marca aí. Perdão, as primeiras duas fases, a primeira fase começou com meiose, a segunda continua, não tem, né, divisão, e aí na terceira fase eu começo meiose. Depois da primeira, então, divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem origina 2 espermatócitos de segunda ordem, que são chamados, então, de espermatócitos secundários. Tá bom? Então, de espermatogônias eu tenho o espermatócito primário e de cada espermatócito primário eu tenho a formação de 2 novos espermatócitos secundários. Como resultam da primeira divisão da meiose, eles já são o quê? Haploides, tá? Ou seja, N. Embora possuam cromossomos duplicados. Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem se originam então 4 espermátides haploides. Então, eu tinha 2 espermatócitos primário, aí eu origino de um espermatócito primário, eu tenho a formação de 2 espermatócitos secundários e, consequentemente, eu vou formar mais 2 espermatócitos, ou 4 espermátides, perdão, também tudo haploide agora, tá bom? Sofreu já meiose, vai passar ali para haploides. E aí nós temos a última fase chamada de espermiogênese, que é o processo que converte as espermátides, as 4 espermátides lá formadas, lembram? Em espermatozoides, perdendo quase todo o citoplasma. Essas vesículas do complexo de Golgi vão fundir-se, formando o acrossoma, que a gente foi a descrição que a gente viu anteriormente, localizado então na região anterior dos espermatozoides. Esse acrossoma vai ter enzimas que vão perfurar as membranas do óvulo no processo de fecundação, tá bom? Os centríolos migram para a região imediatamente posterior do núcleo, sendo acompanhada pelas mitocôndrias, né? E participam então da formação desse flagelo que é a estrutura de locomoção. E aí a gente passa para o processo de ovogênese, que vai formar então o quê? A célula reprodutiva feminina, tudo bem? Então, voltando lá na espermiogênese, eu tenho o quê? 4 fases: fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e fase de formação das 4 células reprodutivas, que são espermatozoides, tá bom? E aí a gente vem para a ovogênese. Então, ela vai ocorrer nas gônadas femininas, que são os ovários, tá bom? E encontram-se agrupamentos celulares chamados de folículos ovarianos de Graafi, né? Onde estão localizadas nossas células germinativas,
que vão originar os gametas e as células foliculares. Essas células foliculares responsáveis, então, pela manutenção das nossas células germinativas. Então, vocês estão vendo que sempre vai ter alguém para suprir nutritivamente, né? Vai fazer essa manutenção até que essas células chegam o start de dizer assim, ei, agora começa a se dividir, começa a formar as células reprodutivas, né? Porque a gente está chegando aqui no processo que a gente vai ter o momento de reprodução. Então, aí vai ser tudo ativado, mas enquanto isso, elas são células germinativas. E aí elas vão ser supridas por essas células ali foliculares, tá? E também são responsáveis, células foliculares, pela produção dos hormônios sexuais. A gente sabe que no caso feminino, nós temos os hormônios, o estrógeno, né? E também a progesterona, tudo bem? E aí a gente tem aqui uma síntesezinha, né? No caso da ovogênese da feminina, lá no homem a gente falou assim que a partir da puberdade, a partir da primeira ejaculação, o homem tem esse processo de espermiogênese continuamente, tá? Ele vai continuar aí ao longo do seu desenvolvimento. Na fase na mulher é diferente. Olha, todo o processo em que ocorre o processo de mitose, ou seja, até formar o ovócito primário, que seja a primeira fase e a segunda fase, a primeira fase e a segunda fase do processo de formação do gameta feminino, que no homem, né, vai acontecer ao longo do processo todo, na mulher ela tem uma pausa. Então, ele vai ocorrer aí antes do nascimento na mulher, tá? Então, as células germinativas na mulher, elas já sofrem a formação, diferenciação, formam as ovogônias, e as ovogônias, então, elas vão formar os ovócitos primários e aí vai ter uma pausa, tá? E aí começa o processo, vai ter o nascimento, a menina vai se desenvolver e vai chegar também na puberdade. Chegando na puberdade é o início do ciclo menstrual, tá bom? E tem também o seu término, não é contínuo como no homem, vai ter um momento que a mulher vai deixar de menstruar, tudo bem? Então, tem o início antes do nascimento, uma pausazinha que a célula vai ficar como célula-ovo, ovócito primário por um bom tempo, né? Até você começar esse processo aqui de puberdade e tudo, e aí ela vai dar uma continuidade e vai também ficar esperando aí outro processo de manutenção para que ocorra a fecundação, tá bom? Aí, então, você tem aqui ó, o ovócito primário. Aí você tem a meiose acontecendo, só que também no feminino, na ovogênese, o que acontece? Você tem aqui ó, duas novas células, só que uma das células ela fica bem mirradinha e a outra, que a gente chama de núcleo polar, né, a célula polar, ela é bem pequena e vamos ter a formação do ovócito secundário que é maior. E esse ovócito secundário tá? É ele que vai ser fecundado aqui, ó. Não dá para vocês verem direitinho, mas aqui tem um espermatozoide, tá, gente? Tá ele aqui, ó, fecundando, tá? Indo ao encontro do ovócito secundário, tudo bem? Então, é o ovócito secundário que fica lá nos nossos ovários esperando o encontro com o gameta masculino, tudo bem? E aí a gente tem esse outro que vai ser reabsorvido pelo organismo, né? Que é o globo polar segundo, tá bom? Aqui a gente consegue visualizar essas células ou folículos de Graafian, né? Que são importantes aí para esse processo de maturação, de desenvolvimento e etapas dessas 4 fases que vão estar acontecendo também na formação do gameta feminino. Aqui mostrando o epitélio germinativo. Aqui, nesse canto, né, você está conseguindo visualizar o processo de ovulação, que é nesse momento que ele vai ser expelido ali, esse folículo, que você vai ter, né, o processo em que a mulher ovulando, esse ovócito ele vai percorrer, então, e chegar lá nas tubas uterinas, tá bom? E é um sistema bem irrigado, e aqui você consegue ver todas as etapas, o folículo ovariano, né? Enfim, tá bom? Nas mulheres, apenas um folículo ovariano entra em maturação a cada ciclo menstrual. Período compreendido entre 2 menstruações consecutivas
que vai durar aí, em média 28 dias numa mulher com um ciclo regular. O que é um ciclo regular? Uma mulher que sempre ela menstruou hoje, aí ela consegue contar no calendário aí 28 dias, aí quando chega nos 28 dias ela menstrua novamente, é um ciclo regular. Então, nos ciclos regulares é muito legal, porque que não é muito comum, mas acontece. A mulher consegue utilizar alguns métodos contraceptivos que no caso de uma mulher que não tem o seu ciclo regular, não vai dar para fazer, né? Tem que ter outras formas de intervenções. Então, isso significa que a cada ciclo, apenas um gameta torna-se maduro e então ela é liberado do sistema reprodutor, que é a que a gente está visualizando aqui, ó, tá? Então, no ovário, mensalmente, um único óvulo maduro vai ser liberado, tudo bem? Um único óvulo é liberado. Lá no masculino, o homem ejacula várias células reprodutivas, ou seja, vários espermatozoides são liberados, mas ele também só um gameta vai encontrar o ovócito secundário, tá bom? Que é o óvulo maduro, né? Os ovários alternam-se na maturação dos folículos, ou seja, a cada ciclo menstrual, a liberação de um óvulo na ovulação acontece em 2 ovários, tá? Nos 2 ovários. Então, um liberado e o outro também, o direito e o esquerdo. Tudo bem? Então, a mulher pode menstruar ou pode ovular no mês no direito e no outro mês pode ovular no esquerdo. A não ser que ela tenha também alguma dificuldade, algum processo aí que vá interromper isso, tá bom? E as fases, a fase 1, que é a fase de multiplicação e proliferação, aqui no caso da feminina, você vai ter a formação de ovogônias, né? E não de espermatogônias, como a gente estava vendo lá no homem, tudo bem? Também nós vamos ter o processo de mitoses, certo? Então, quer dizer que essa célula ainda continua N, né? Nos fetos femininos, porque esse processo dessa fase de crescimento, de multiplicação vai ocorrer ainda antes, a menina ainda dentro do útero materno, né? Então, nos fetos femininos humanos, a fase proliferativa termina por volta do final do primeiro trimestre de gestação. Portanto, quando uma menina nasce, ela já possui em seus ovários cerca de 400 mil folículos de Graafier, tá? É uma quantidade limitada, ao contrário dos homens que produzem espermatogônias durante quase toda a sua vida. Aí nós temos aí a fase de crescimento, né? Onde você vai ter as ovogônias, onde se iniciam a primeira divisão da meiose, que é interrompida na prófase 1. Então, esse é um ponto muito importante também para as avaliações. Então, essa meiose, divisão da meiose que vai acontecer, ela vai ser interrompida na prófase 1. Passam, então, por um notável crescimento, um aumento de citoplasma, um aumento de acumulação de substâncias nutritivas. Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se de vitelo e é responsável, então, pela nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento, tá bem? Terminada essa fase, as ovogônias, então, vão transformar-se em ovócitos primários e nas mulheres essa fase perdura até a puberdade, quando a menina, então, inicia a sua maturidade sexual. E aí a fase de maturação desses 400 mil ovos, ou ovócitos primários, apenas 350 ou 400 completarão sua transformação nos gametas maduros, tá? Essa fase de maturação inicia-se, então, quando a menina alcança a maturidade sexual por volta de 11 a 15 anos de idade, uma média, né? Quando o ovócito primário completa, então, a primeira divisão da meiose, galera, interrompida na prófase 1, origina-se, então, 2 células. Uma delas não recebe citoplasma e desintegra, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, um pequenininho e a maior, tá bom? A outra célula, grande e rica em vitelo, é o ovócito secundário. Então, ao sofrer a segunda divisão da meiose, origina o segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo, tá? Aí tudo vai ser reabsorvido. Na gametogênese feminina, então, a divisão meiótica é desigual, porque não reparte igualmente o citoplasma, que é a parte de crescimento lá, né? Que no homem vai ter a multiplicação dos 4 e aqui não, só uma, né? Isso permite que o óvulo formado seja bastante rico em substâncias nutritivas. Na maioria das fêmeas de mamíferos, a segunda divisão da meiose só vai acontecer caso o gameto seja fecundado. Se uma mulher
ela não teve relações sexuais, ela vai continuar com seu ovócito lá secundário esperando, tá? Sem ativação dele para continuar a fase. O verdadeiro gameta, então, dessas fêmeas é o ovócito secundário, pois é ele que se funde com o espermatozoide. Tudo bem, galera? A gente finaliza a aula aqui e a gente se vê no próximo momento, tá? A nossa revisão, tá bom? Tchau!